Temos dificuldade de acessar o profundo porque fomos discipulados no raso. Toda reflexão limitada leva a uma reação perigosa. O autoexame é um estilo de vida que considera as realidades de nosso mundo interior em prol do próprio crescimento e do chamado a amar como devemos amar. Quando não há espaço para processar o mundo interior, reagimos de maneira instintiva e inconsciente ao mundo ao nosso redor. A vida no profundo promove um exame interior para quem vive na superficialidade, mesmo em meio a um mundo caótico. Paz, graça e bem a todos. Que Deus abençoe a sua igreja no dia de hoje. Nós estamos muito felizes de podermos estar aqui para falarmos de mais uma etapa da nossa jornada em busca da vida plenamente formada. Louvado seja Deus por esta canção que cantamos, pois ela prepara o nosso coração para que entendamos a importância e a profundidade do Salmo 139, texto de hoje. Pois, quando meditamos no Salmo 139, nós mergulhamos na estratégia que Deus nos dá para que saiamos da superficialidade. Nós queremos uma vida profundamente formada. Nós queremos uma vida profundamente cheia de significado. E é por isso que nós precisamos pedir que Deus nos sonde, ou na versão que iremos estudar hoje, nos examine. Você precisa que Deus examine você. Você precisa pedir que Deus te examine. Porque a vida plenamente formada promove o exame interior para quem vive na superficialidade. Nos 2 últimos domingos temos falado a respeito de como o maior entrave, a maior dificuldade para que nós possamos viver uma vida plenamente formada, para que o nosso caráter seja conformado ao caráter de Cristo, é a superficialidade. Nós fomos discipulados na superficialidade, muitas vezes em eventos, e eu digo isso de alguém que conhece profundamente o evangelicalismo brasileiro. Eu já fui em igrejas de diversas denominações, tive um trânsito durante quase 10 anos em várias igrejas, porque trabalhava como músico e também pregando itinerantemente como evangelista. E uma coisa que eu percebi é que o nosso discipulado brasileiro, ele é um discipulado profundamente raso. Ele é um discipulado de superficialidades. Ele é um discipulado de muitas vezes construído em cima de eventos. E evento é vento. Eventos são vento. Porque não se faz um exame profundo em eventos, se faz através do discipulado. Então, nós queremos inclusive dar a primeira dica do que vai acontecer em julho. Em julho nós teremos um recesso do Mega Discipulado e da Escola de Fundamentos, porque é um mês em que nós queremos focar nas células e na comunhão das células. Então o guia vai ser diferente. Nós iremos encorajar os líderes. Essa semana inclusive tem treinamento, terça-feira, lá na casa do pastor Rick, 20 horas, o nosso treinamento mensal de líderes. E nós iremos orientar, mas eu já estou dizendo para você, que o seu GC no mês de julho seja um GC light, seja um GC de comunhão, seja um GC de piqueniques, seja um GC de mesa. Porque nós queremos que este mês de julho seja um mês profundamente voltado para o interior e não para a superficialidade. Então eu começo a mensagem de hoje dizendo o seguinte, a frase: o maior engano do pecado não é te fazer errar. O maior engano do pecado não é te fazer errar, é te ensinar a viver sem se examinar. Este é o pior engodo. Esta é a melhor estratégia destrutiva do engano. Não é fazer você errar. E não estou dizendo que errar é uma coisa diminuta ou é uma coisa que não tem importância, de maneira nenhuma. Mas eu estou dizendo que é pior ainda viver no erro sem se examinar. Então eu peço que você abra sua Bíblia no texto de hoje,
pois nós iremos fazer a exposição de 2 versículos. Quantos querem ouvir Deus falar nesta noite? Digam amém. Quando eu falo, mas quando a Bíblia fala, Deus fala. Então é isso que nós estamos buscando no dia de hoje. Preciso de mais água, porque esse turno duplo, né, de cantar e tocar. Berea Sounds vem aí, viu, gente? Esse ano tem gravação em nome ao vivo, né? Vamos lá. Salmo 139, um salmo extremamente conhecido, fala de uma realidade profundamente intrínseca, geral, importante da vida cristã, que é sobre o examinar de Deus na nossa vida. Então vamos ler os versículos 23 e 24. Diz assim a palavra do Senhor: examina-me, ó Deus, sonda-me, Senhor, e me conheces. Obrigado, meu filho. Inclusive, essa é a música que nós cantamos aqui. Sonda-me, Senhor, é o texto bíblico cantado. E me conheces. Prova-me e vê os meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo que te ofende, e conduze-me pelo caminho eterno. Depois de ler este versículo, me sobra uma pergunta, um questionamento para você. Com qual frequência você abre o seu coração? Quantos de vocês têm amigos que podem chamar de seus? Quantos de vocês têm amigos, de fato, de verdade, amigos com os quais você pode contar, amigos com os quais você pode desabafar? Qual foi a última vez que você abriu seu coração para um amigo, para um cônjuge, para um esposo, para um parente, para o seu pai, para a sua mãe? Qual foi a última vez que você abriu seu coração e deixou essa pessoa olhar aquela parte do seu coração e da sua personalidade que é uma parte feia, que é uma parte assustadora em alguns casos, que é uma parte que você não normalmente exibiria para qualquer outra pessoa? Quantos de vocês têm um amigo assim? Quantos de vocês têm uma amiga assim? Além disso, qual foi a última vez que você teve este papo sincero com Deus? Qual foi a última vez que você contou coisas da sua personalidade, do seu caráter, que são deformadas e que são difíceis, e depois que você saiu dessa conversa, você identificou coisas na sua vida que você precisava mudar? Qual foi a última vez que isso aconteceu? Então, o que nós temos diante de nós é uma geração de pessoas que simplesmente não faz isso, pois é uma geração de pessoas que foi alimentada na pressa, que foi alimentada na imagem, na dopamina. Então nós vivemos em uma sociedade dopaminada ou dopaminérgica, em que tudo é um estímulo cerebral para que você se sinta bem. É por isso que nós passamos horas e horas scrollando o celular na rede social. E por causa desta rotina, vivemos cansados, com o coração escondido. E a verdade é que o pecado nos ensinou a nos protegermos da dor, mas o pecado nunca nos ensinou a sermos curados por Deus, e é óbvio que Ele não iria ensinar tal coisa. O pecado nos treina ao esconderijo. O pecado nos treina ao performático e à fuga, mas não nos treina para parar, sentir o toque de Deus e ser transformado. Qual é o resultado disso? Raso, superficial, uma fé que não tem profundidade, porque estamos apressados, estamos viciados na imagem, estamos viciados na reputação. Mas Deus não trabalha nessas categorias. Antes, Deus trabalha com sonda-me, ó Deus, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, alguma conduta que desabona o teu caráter, e se houver tal coisa dentro em mim, ó Deus, sonda-me pelo caminho, guia-me, melhor dizendo, pelo caminho eterno. Esta é a lógica de Deus.
E é por isso que esta oração de Davi é tão escandalosa. É uma oração anti-modernidade. E essa é a oração que você deve fazer nessa noite. O que nós iremos aprender hoje? 3 coisas. Primeiro, reconhecer o que tem te moldado por dentro. O que nós queremos com essa mensagem? Antes de qualquer coisa, nós queremos que você saia da superficialidade e examine o seu interior. Ou melhor, permita que Deus examine o seu interior e mostre a você coisas profundas e escondidas dentro de você e que te impedem da plenitude espiritual, que te impedem de viver uma vida plenamente frutífera. Você precisa sair desta superficialidade e pedir, clamar, rogar a Deus que Ele examine o seu interior. E é por isso que nós iremos aprender 3 coisas neste texto. Primeiro, reconhecer o que tem nos moldado por dentro. Muitos de vocês aqui, ou então alguns de vocês aqui, não têm sido moldados por Deus. Segundo, resgatar quem Deus chamou você para ser. E por último, se render ao processo de transformação espiritual profunda. De fato se tornar, de fato ser transformado ou transformada àquilo que Deus deseja para cada um de nós. Perceba, em primeiro lugar, reconheça o que está te moldando por dentro. Diz o texto: examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Esta é a parte A do versículo 23. Perceba, este pedido de Davi não é trivial. Este pedido de Davi, ele não é leve. Ele é profundo e profundamente extraordinário. Porque alguém está dizendo para Deus: Deus, entra onde ninguém mais entra. Perceba que Davi não está pedindo que Deus o abençoe. Davi não está pedindo que Deus o visite com bênçãos materiais. Davi não está pedindo a mudança do seu status financeiro. Ele está pedindo exposição. Ele está pedindo que Deus o exponha. Ele está dizendo algo mais ou menos assim. Ele está pedindo que Deus o exponha porque ele entendeu que a maior ameaça que Davi poderia enfrentar não era Saul. A maior ameaça que Davi poderia enfrentar não eram os filisteus. A maior ameaça que Davi poderia enfrentar não eram os cananeus, mas era ele mesmo em seu coração. Então ele diz: examina-me. Quantos de vocês nesta noite podem dizer para Deus: examina-me? Quantos de vocês nessa noite podem pedir para Deus: entra lá, Deus, chafurda tudo, vasculha tudo dentro de mim? Isso é mais do que olhar, é chafurdar. Isso é mais do que olhar, é examinar e bisbilhotar minuciosamente, como quem procura algo escondido. Este é o sentido original do texto. Examina-me, ó Deus, vasculha-me, ó Deus, bisbilhota-me, ó Deus. E Davi está pedindo que Deus não permita que o seu coração enganoso o engane. E é isso que você precisa desesperadamente pedir a Deus hoje. Deus, não permita que o meu coração me engane. Não permita que outra coisa esteja me moldando por dentro que não o teu espírito e que não a tua palavra. Examina-me é mais do que olhar, é bisbilhotar, chafurdar minuciosamente, como alguém que procura algo escondido. E é aqui que a vida profundamente formada começa, quando paramos de avaliar os outros e quando paramos de examinar os outros e quando permitimos que Deus nos avalie. Examina-me, ó Deus, examina-me, ó Deus, vê o que está me formando, vê o que está me enchendo e me mostra. Ainda vamos chegar nessa parte do versículo, mas veja o que está dentro de mim. Por que esse pedido é tão necessário? Porque o coração é enganoso. Diga para a pessoa que está do seu lado: o seu coração é enganoso. Diga assim: profundamente corrupto. Pastor, onde está isso na Bíblia? Jeremias 17:9.
profeta diz: o coração do homem é profundamente enganoso, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Olhe para o seu coração agora. Certo? Você consegue olhar? Mais uma razão para você tomar cuidado com ele, porque você não consegue nem olhar para ele, né? Mas a Escritura nos dá um diagnóstico a respeito do coração. O coração, ele se adapta, ele disfarça, ele dissimula, ele se protege com camadas de religiosidade. Em outras palavras, você pode estar orando, servindo e até pregando, e mesmo assim o seu coração pode estar carregado por pecados antigos, padrões familiares deformados, do sentido: ah, pastor, o meu pai me ensinou dessa forma, na minha família nós fazemos assim. E isso não necessariamente é uma coisa boa. Pode ser uma coisa boa se alinhado com a palavra de Deus, mas muitos padrões que nós aprendemos em nossa vida, muitas coisas que herdamos da nossa família, muitas coisas que herdamos da nossa bagagem histórica, são coisas que nos aprisionam e que moldam de forma a distorcer o nosso coração. Em outras palavras, nós podemos estar fazendo tudo aquilo que é virtuoso aparentemente, podemos estar pregando, podemos estar servindo, podemos estar pregando, orando, e mesmo assim estamos carregando padrões distorcidos, deformados pelo pecado. O problema é que muitos de nós fomos discipulados no raso. Como eu já falei, eu, como um profundo conhecedor do evangelicalismo brasileiro, por questão de estudos, conheço muitas coisas a respeito de como é que a fé se manifesta na nossa nação. Quantas igrejas em São Luís do Maranhão, neste exato momento, estão aproveitando este momento precioso do domingo para fazer mais uma programação e para fazer mais um evento, onde não há profundidade, mas há rasura, onde não há profundidade na palavra, onde não há seriedade a respeito das coisas profundas de Deus, onde não há seriedade a respeito do destino da alma, só há trivialidade. O problema é que muitos de nós fomos discipulados no raso. Nós não sabemos quem Deus é, ou se sabemos, poucos de nós aprendemos isso no discipulado. Se eu perguntar para você agora quem é Deus, quais são os atributos de Deus, qual é o caráter de Deus, o porquê que nós devemos saber disso? E quando aprendemos a funcionar, mas não permitimos que Deus nos conheça e não permitimos que Deus nos examine, nós temos um problema. E Deus não quer que os seus filhos hajam certo por fora, mas estejam apodrecidos por dentro. Deus quer formar Cristo em nós, e é por isso que o nome da nossa série é A Vida Profundamente Formada. Nós falamos já de racismo, nós falamos já a respeito de preconceito, nós falamos já a respeito de contentamento, nós falamos já de algumas coisas, e hoje estamos falando a respeito da superficialidade que nos circunda e da indisposição de muitos crentes de permitir que Deus o examine. E veja, olha o que diz o versículo na sua sequência: examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Davi não está pedindo que Deus conheça somente suas ações. Ele não diz assim: Deus, sonda-me e conheça aquilo que eu faço. Davi não disse isso. Davi disse assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, ou seja, as minhas motivações. Deus, eu não quero somente fazer o que é certo no externo, eu quero que o Senhor saiba, e eu quero que o Senhor chafurde, e eu quero que o Senhor bisbilhote e vasculhe as minhas motivações. Eu quero que o Senhor veja se o meu coração é pecaminoso ou não, por que eu estou fazendo algo, se eu quero o aplauso dos homens, se eu quero um like na rede social ou o engajamento. Deus, por que eu estou pintando essa casa desta pessoa pobre? Deus, por que eu estou dando essa cesta básica? Deus, por que sou fiel aos meus relacionamentos, àqueles que me circundam? Será que isto é de verdade? Ou será que eu sou apenas uma fachada? Quais são os desejos por trás de minhas decisões? Sabedoria de Deus para a tua vida. Quantos querem sabedoria de Deus para a vida nessa noite? Se você quer ser transformado, então você precisa deixar Deus te examinar
diga para a pessoa que está do seu lado: deixa ele te examinar. Porque o que não é confrontado, preste atenção nisso aqui, o que não é confrontado continua te moldando e em muitos casos te afundando. Quantos entendem, digam amém. O que não é confrontado continua te moldando e em muitos casos te afundando. E a alma que não é examinada, ela vai se deformando, mesmo dentro da igreja. A verdade é que muitos de nós carregamos um modo automático e Deus não quer isso. Deus quer entrar em nossos corações com um bisturi, o bisturi do Espírito, e ser cirúrgico em suas intervenções. Então esta é a sua oração no dia de hoje: examina-me, ó Deus, para que sejas curado, para que sejas transformado. Em segundo lugar, uma vida profundamente formada é aquela na qual Deus te resgata para ser quem Ele te chamou para ser. Veja a continuação do versículo, a parte B do versículo 23. Prova-me e vê os meus pensamentos. Depois de Davi pedir para ser sondado, Davi vai mais fundo e diz: ele não para em ser examinado. Ele não diz assim: Deus, só me sonda e não fala nada. Davi não disse isso. Davi diz assim: Deus, me sonda e me prova. Prova-me os meus pensamentos, vê os meus pensamentos. Ele está dizendo: Deus, testa as minhas intenções. Deus, traz os meus pensamentos e as minhas motivações à luz. Deus, mostra-me se há incoerência entre o que eu digo e o que faço, e entre aquilo que penso. Revela. Isso porque só quando Deus prova os nossos pensamentos é que você consegue viver em plenitude. É como se você dissesse para Deus: Deus, eu não me importo em somente parecer íntegro. Eu quero ser íntegro até quando não parece que estou sendo. Ou seja, eu quero ser íntegro até quando ninguém está me observando. Este é o clamor de quem cansou de viver no automático. Eu pergunto para você nesta noite: você já cansou? Você já cansou? Cansou das mentiras? Este é um clamor de quem entendeu, e isso aqui é a sabedoria de Deus para a tua vida, que os maiores sabotadores da vida espiritual não são os pecados escandalosos, mas os pecados silenciosos, aqueles que a Bíblia chama de raposinhas. As raposinhas, na metáfora bíblica, são uma figura interessante. As raposinhas na metáfora bíblica são aquelas raposas que ainda não cresceram o suficiente para chamarem a atenção. Em uma plantação de milho, por exemplo, os animais grandes, eles são enxotados por aqueles que são responsáveis pela lavoura. Ora, eles chamam muita atenção e obviamente que, se permitidos na lavoura, eles irão prejudicar aquela safra. Quantos entendem, digam amém. Agora, existem as raposinhas, porque elas não são tão chamativas quanto as raposonas, ou as raposas grandes, ou os outros animais. E essas raposinhas, elas não estão no mesmo limiar de visão daqueles que são responsáveis pela lavoura. Pelo contrário, elas estão perto do caule, elas estão perto da raiz. E as raposinhas, elas não são enxotadas porque elas não são vistas. Ou seja, não são os pecados escandalosos, não são as condutas traumáticas, mas são as raposinhas que ficam ali sem serem enxotadas e ninguém mexe com elas, e elas começam com as suas patinhas a raspar o caule daquela safra, daquelas plantas, e começa a tirar a seiva. E quando o responsável pela lavoura se dá conta, já é tarde demais. As raposinhas destruíram toda aquela safra. Os maiores sabotadores da vida espiritual não são os pecados escandalosos, mas são as raposinhas. Então ele continua no versículo, veja o que ele diz: prova os meus pensamentos. E ele continua: prova-me e vê meus pensamentos. Esse vê meus pensamentos no hebraico, perceba, é a ideia de propósitos e planos. Ou seja, Davi não está falando apenas de pensamentos passageiros.
Davi está falando daquilo que dirige a vida, ou seja, aquilo que são as minhas aspirações. Deus, prova-me nas minhas aspirações, nas minhas motivações e nas minhas ambições. Vê se as minhas ambições estão de acordo com a tua palavra. Vê se as minhas ambições estão agradando o teu espírito. Vê se o meu plano de vida é o mesmo plano de vida que tu traçaste para mim. E a grande verdade é essa: você pode até saber o que faz, mas prefere não encarar. Muitos de nós somos assim. O homem peca porque quer. E muitas vezes a superficialidade não nos empurra. Nós mesmos escolhemos, porque é mais fácil viver no raso do que viver a verdade. Quantos entendem isso? Digam amém. E é por isso que não somos quem Deus nos chamou para ser. Porque é mais fácil nós vivermos na superficialidade, é mais fácil vivermos no raso do que passar pela dor de Deus nos examinar. Mas é sobre isso que se trata o Salmo 139. É um grito desesperado de quem cansou de viver na mentira. É aqui que entra a necessidade. É aqui que entra a necessidade de dizermos para Deus: prova-me. Prova-me. Isso porque só quando Deus prova os seus pensamentos é que você consegue viver em plenitude. Só quando Deus examina você, prova os seus pensamentos, é que você consegue viver alinhado com o seu chamado e com a sua vocação de vida. Só que a sabedoria de Deus para a tua vida. Você quer viver o que Deus tem para você? Quantos querem? Então peça a Deus: prova-me. Prova minhas aspirações, prova minhas ambições. Vê se aquilo que eu aspirei para a minha vida está alinhado com aquilo que o Senhor aspirou para a minha vida. Porque o fogo de Deus não te queima, ele te purifica. E os pensamentos que Deus revela são os que Ele quer redimir. Então você vai pedir para Deus: Deus, prova aquilo que está dentro de mim, as minhas motivações, prova as minhas aspirações e as minhas ambições. E aquilo que o Senhor mostrar que não está alinhado com o teu coração, que o Senhor queime com o teu fogo e coloque o meu coração de volta no eixo. É isso que significa você ser despertado para viver uma vida que Deus chamou você para fazer. E perceba, a vida que Deus chamou você para viver nem sempre é a vida que os seus pais aspiraram para você, especialmente para as pessoas jovens aqui. A vida que Deus chamou você para viver nem sempre é aquilo que as pessoas que você admira decidiram que era para você fazer. Mas só Deus pode dizer para você o que são essas coisas. Você quer viver o que Deus tem para ti? Peça a Deus: prova-me. Porque o fogo de Deus não te queima, mas ele te purifica. E os pensamentos que ele revela são os que ele quer redimir. O que isso quer dizer? Acabei de explicar, mas vou explicar de novo. Peça para Deus: Deus, revela-me. Revela-me. Sonda meu coração, prova meus pensamentos. Se existe esse algo, e esse algo que o Senhor me mostrar não estiver alinhado, redima. Traga de volta. Converta. Nós precisamos de conversão, nós precisamos de restauração, nós precisamos de um encontro com Deus. Nós precisamos voltar ao caminho da devoção diária, do arrependimento, da contrição. Nós precisamos pedir que Deus nos purifique. Nós precisamos pedir que o fogo de Deus nos envolva. E precisamos pedir que Deus revele pensamentos ocultos que tem nos moldado. E se você está passando por esse processo, mas tem pessoas na sua família, pessoas ao seu redor que precisam ainda passar por essa experiência, peça para Deus: Deus, visita essa pessoa, sonda o coração dela, prova os pensamentos dela, revela, redima, mostra o que está no coração, traga a luz. E por último, nesta noite, nós já vimos então que nós devemos reconhecer o que está nos moldando por dentro, amém?
O que está te moldando por dentro? Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Depois vimos que a vida profundamente formada significa o resgate de quem Deus nos chamou para ser. Deus não nos chamou para vivermos na superfície, mas Ele nos chamou para vivermos em profundidade. E agora, por último, uma vida profundamente formada é aquela em que o indivíduo se rende ao processo de formação espiritual profunda. Este mês de julho nós queremos fazer um discipulado light com o G6. Nós queremos pedir que vocês se conheçam profundamente e gozem e desfrutem da vida profunda um do outro, onde vocês conhecem a casa um do outro, onde vocês de certa forma conhecem os medos e as aspirações e os defeitos do outro, porque muito embora no início isso seja um pouco desconfortável, é aí que reside a vida profunda de um ser humano que Deus criou, e todos nós somos seres humanos que Deus criou, reside no fato de nós vivermos profundamente na vida do outro, nas suas alegrias e nas suas dores. Quantos entendem, digam amém. Então vocês precisam viver a vida profundamente formada, tal qual Jesus viveu, sendo um homem de dores que sabe o que é sofrer. É isso que faz uma igreja ser saudável. É isso que faz uma igreja ser profunda em relacionamentos e não simplesmente uma igreja de eventos. Graças a Deus, nós começamos a nossa igreja com erros, obviamente, mas nós nunca abrimos mão de algo. Nós sempre quisemos ser uma igreja profundamente relacional, que conhece as pessoas e as suas dores, e as suas partes feias, e as suas partes desajustadas, e as suas partes rejeitadas. Nós nunca abrimos mão disso. Eu acho que eu conheço a maioria dos defeitos de vocês, porque se você nunca falou para mim, o seu líder falou para mim. Deixa eu ver para a cara. Eu acho que eu conheço. Ou então alguém observou e contou para mim: olha, fulano é assim, olha, fulano fez isso, olha, fulano não gosta disso. E eu acho isso maravilhoso, porque isso mostra a natureza profundamente humana e ao mesmo tempo profundamente espiritual da igreja. A igreja é isso. A igreja é uma família, e as igrejas que não são família estão erradas, pois deveriam ser. E essa é a beleza da família. E essa é a beleza da igreja. É um elemento profundamente humano e ao mesmo tempo profundamente espiritual e redentivo. E o que isso tem a ver com o texto? Sonda, meu Deus. Eu não quero ser de mentira, eu quero ser de verdade. Eu quero ser aquilo que o Senhor me chamou para ser. Então, a vida profundamente formada é aquela em que os indivíduos se rendem ao processo de formação espiritual profunda. Veja o versículo 24 do Salmo 139. Mostra-me se há em mim algo que te ofende. Depois de Davi pedir para ser sondado e provado, Davi termina com um clamor ainda mais profundo. Em outras palavras, o Salmo 139 não é uma oração de quem quer saber mais sobre si. E essa é uma das piores orações que você pode fazer na sua vida. São orações ensimesmadas. Fuja de orações ensimesmadas. Dissocie-se de orações ensimesmadas em que o objeto sempre é você. Deus me abençoa, Deus me ajuda, Deus me. Distancie-se desse tipo de oração, porque a oração da vida profundamente formada, muito embora tenha elementos em que você pede por si e pelas outras pessoas que estão ao seu redor, a oração de uma vida profundamente formada é uma oração como a do versículo 24. Mostra-me se há em mim algo que te ofende. Quantos entendem isso, digam amém. Ou seja, a oração que você deve fazer é uma oração não de alguém que quer saber mais de si próprio somente, mas principalmente deve ser uma oração de alguém que quer saber mais sobre Deus. É por isso que o culto não é construído para fazer você se sentir bem. O culto não é sobre você. Quantos podem dizer amém sobre isso? É por isso que eu não chego aqui e digo assim: como é que vocês estão se sentindo? Com todo o respeito que eu tenho por você, não importa como você está se sentindo, em primeiro lugar, o culto é para Deus.
O que eu tenho que perguntar para você é: o que você sabe sobre Deus? O que você sabe sobre a palavra de Deus? O que você sabe sobre os testemunhos de Deus? O que você sabe sobre a lei de Deus? É isso que eu devo perguntar para você. Não basta identificar o problema, em outras palavras, é preciso abandonar o caminho errado e seguir pelo caminho eterno. Em outras palavras, a expressão algo que te ofende, no hebraico pode ser traduzida como caminho de dor. O caminho de dor, um caminho de pecado, um caminho errático, um caminho de erro, ele deve ser mostrado se for algo que ofende o Senhor. Idolatria, falsidade ou destruição. Mostra-se, em outras palavras, o que Davi está dizendo e o que nós devemos falar hoje é: Deus, mostra se há em mim algo que te ofende, como um caminho de idolatria. Mostra se na minha vida existe falsidade. Mostra se na minha vida existe destruição, se existe o caminho do ego, se existe o caminho da performance, se existe o caminho do racismo, se existe o caminho do preconceito, se existe o caminho da superficialidade. Mostra se há em mim essas coisas. E se houver, a gente já vai chegar nessa última parte. Aqui eu estou dosando as partes do versículo para que possamos expô-las. Então, quantos de nós estamos trilhando o caminho da idolatria, da dor, da falsidade, da destruição sem perceber? Vivemos decisões que parecem certas, mas que são motivadas por coisas que são contrárias à lei de Deus. É por isso que este versículo é um chamado ao arrependimento. Diga para a pessoa que está do seu lado: arrependa-se. E o arrependimento não é remorso. Perceba, o arrependimento não é remorso. Remorso é quando você sente culpa. Arrependimento é quando você muda de direção. Vou repetir: remorso é quando você sente culpa. O arrependimento bíblico é quando você muda radicalmente de direção. É quando você diz: Senhor, eu reconheço que estou num caminho que não é o teu, me mostra, me tira e me guia. E olha como Davi termina. Olha como Davi termina. Vou ler aqui no contexto. Mostra-me se há algo em mim que te ofende. E aí olha como ele termina: e conduze-me pelo caminho eterno. Isto é rendição. Isto é dependência. Ele não diz: me ajuda a fazer o meu caminho funcionar. Deus, me ajuda nas minhas falcatruas. Não, ele não pede isso para Deus. Ele diz assim: me leva para o teu caminho. Sabe por quê? Sabedoria de Deus para a tua vida. Porque o caminho eterno não é um lugar, é uma pessoa. Eu vou repetir: o caminho eterno não é um lugar, é uma pessoa. Então quando Davi guia-me pelo caminho eterno, Davi está dizendo: Deus, me leva-me para esta pessoa. Que pessoa? Jesus de Nazaré disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. João 14:6. O que Davi está dizendo aqui exatamente o que você precisa dizer hoje é: Senhor, eu não quero mais continuar andando do jeito que sempre andei. Eu quero que Cristo seja formado até a última característica em mim, ao ponto de eu andar como Ele andou, ao ponto de eu ser como Ele foi, ao ponto de eu sentir como Ele, ao ponto de eu reagir como Ele e viver como Ele andou. Este é um processo lento. Este é um processo doloroso, este é um processo espiritual e profundamente real. A vida profundamente formada é uma vida que se constrói artesanalmente, com quedas e tropeços, mas ao mesmo tempo com levantes. Porque quando o justo cai, mesmo que seja uma vez, ele se levanta 7 vezes. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é o que Davi está pedindo aqui: que eu seja como Jesus, que eu ande como Jesus, que Cristo seja formado em mim, que o meu caráter seja o caráter de Cristo, que eu seja uma cópia de Cristo, que Cristo em mim de fato seja a esperança da glória. Então faça essa oração hoje. Ei, você aí, ei crente, faça essa oração hoje. Diga: Deus, não deixa eu me enganar. Se há em mim algum caminho mau, revela, corrige e me guia. Eu não quero me enganar.
eu quero me render somente a Ti. Como é que Jesus nos ajuda a fazer isso? Como é que Jesus nos ajuda a vivermos essa vida? Perceba, Isaías 53, versículo 5 nos diz: Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, pelas suas transgressões, o castigo que te traz a paz estava sobre Ele. A vida profundamente formada necessariamente passa pela cruz. Jesus não morreu apenas para te perdoar. Jesus não morreu apenas para te salvar. Jesus não morreu para maquiar a tua superfície, para fazer você ter uma máscara. Jesus não foi envergonhado em vão, mas Ele foi envergonhado publicamente, morrendo nu naquela cruz, para que eu e você possamos viver sem culpa. Jesus carregou as nossas culpas mais antigas, os nossos pensamentos mais sujos, os nossos traumas mais profundos, para que eu e você não precisemos mais ser definidos por eles. Você não é o seu trauma, você não é o que sua mãe disse, você não é o que o seu pai disse, você é o que Cristo fez por você. Jesus tomou sobre si a mente deformada para te dar uma nova mente, a mente de Cristo. Se você teme ser rejeitado, Jesus foi rejeitado em seu lugar. Jesus não morreu apenas por você, Ele morreu como um ser humano igual a você. E agora Jesus vive em você para que Ele seja isso, Cristo em nós, a esperança da glória. O único que pode te sondar é aquele que já te salvou. E o que o pecado esconde, preste atenção nisso aqui, e o que o pecado esconde, a cruz cura. Repita junto comigo no 3, o que o pecado esconde. Vamos lá? O que o pecado esconde, a cruz cura. Aleluia, aleluia. O que o pecado esconde, a cruz cura. O que a vida e o pecado quebraram, o Evangelho refaz. Aleluia. Esse é o poder que forma Cristo em você. Para refletir e praticar, onde estão os crentes nessa noite? Digam amém. Crentes, hoje vocês foram lembrados do dever de vocês. Que dever, pastor? Que dever? Permita que Deus sonde você. Permita que Deus prove você. E permita que Deus transforme você por dentro. A oração de Davi no Salmo 139 nos chama a viver uma vida com profundidade espiritual, não com performance superficial. Até porque a alma que não é examinada, a alma que não é provada, é uma alma que se deforma. Mas se você se render a Cristo nessa noite, a imagem de Cristo com certeza será formada em você. 2. A vida superficial pode até ser mais fácil, mas ela te leva a um caminho eterno de destruição. Vou repetir para você internalizar. A vida superficial, a vida dupla, a vida com máscaras pode até ser mais fácil, mas ela é um caminho que te leva a um caminho eterno de destruição. Quando foi a última vez que um de vocês aqui nesta noite parou para perguntar: Deus, o que o Senhor está tentando me mostrar nesta situação? Ou então, qual foi a última vez que alguém aqui disse para o Senhor: o que eu tenho feito que te ofende, Senhor? Eita, mesmo sem que eu perceba, talvez seja a oportunidade para você começar a perguntar isso para Deus. E por último, renda-se ao processo de formação espiritual profunda. Renda-se ao processo de formação espiritual profunda. Deus não quer examiná-lo. Isso aqui tem um erro aqui, mas não é isso, tá? Então o que eu estou querendo dizer é: Deus quer examiná-lo para curar você. Não sei como é que está ali. Ah, não está. Deus quer examiná-lo para curar você. Deus quer passar o bisturi. Deus quer mostrar prioridades que estão erradas e que te levam para um caminho destrutivo, para alinhar você com um caminho eterno. Senhor, diga para Deus hoje: revela o que ainda eu não vi. Você pode dizer isso para Deus agora? Senhor, revela aquilo que eu ainda não vi.
corrige aquilo que ainda não reconheci e me forma profundamente por dentro. Agora, levante sua mão para eu te abençoar. Crentes, recebam agora a bênção do seu Deus. Aquele que é poderoso para guardá-los de viver uma vida rasa. Aquele que é poderoso para guardá-los de tropeçar. Aquele que é poderoso para apresentá-los sem culpa diante da presença da sua glória, com transbordante alegria. Ao único Deus sábio sejam dadas glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. E a igreja concorda em fé, dizendo: amém, amém e amém.